Capítulo 32. Depois destas coisas e deste proceder fiel, chegou Senaqueribe, rei da Assíria, e passou a invadir Judá e a acampar-se contra as cidades fortificadas, e ele pensava em fazê-las suas, penetrando à força. Quando Ezequias viu que Senaqueribe veio com a sua face fixa na guerra contra Jerusalém, então decidiu com seus príncipes e seus poderosos tapar as águas das fontes que se achavam fora da cidade. E eles lhe ajudaram, portanto. Por conseguinte, reuniu-se muito povo, e eles foram tapar todos os mananciais e a torrente que fluía pelo meio da terra, dizendo: por que deviam os reis da Assíria chegar e realmente achar grande quantidade de água? Além disso, tomou coragem e reconstruiu toda a muralha decaída e ergueu sobre ela torres, e por fora construiu outra muralha, e consertou o aterro da cidade de Davi, e fez armas de arremesso em abundância, bem como escudos. E passou a colocar chefes militares sobre o povo e a reuni-los assim na praça pública do portão da cidade, e foi falar-lhes ao coração, dizendo: sede corajosos e fortes. Não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados por causa do rei da Assíria, e por causa de toda a massa de gente com ele. Pois conosco há mais do que os que estão com ele. Com ele há um braço de carne, mas conosco está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo começou a firmar-se nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Foi depois disso que Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém, enquanto estava em Laquis, ele e com ele todo o seu poderio imperial, a Ezequias, rei de Judá, e a todos os de Judá que estavam em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que é que estáis confiando, sentados quietos debaixo de sítio em Jerusalém? Acaso não vos engode Ezequias para vos entregar à morte pela fome, pela sede, dizendo: o próprio Jeová, nosso Deus, nos livrará da palma da mão do rei da Assíria? Não foi o próprio Ezequias quem removeu seus altos e seus altares, dizendo então a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar deveis curvar-vos, e sobre ele deveis fazer fumaça sacrificial? Não sabeis o que eu mesmo e os meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Acaso mostraram-se os deuses das nações, dos países, realmente capazes de livrar a sua terra da minha mão? Qual dentre todos os deuses destas nações que meus antepassados devotaram à destruição mostrou-se capaz de livrar seu povo da minha mão, de modo que o vosso Deus seja capaz de livrar-vos da minha mão? E agora, não vos engane Ezequias, nem vos engode ele assim, e não tenhais fé nele, porque nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo da minha mão e da mão de meus antepassados. Quanto menos, então, vos livrará o vosso próprio Deus da minha mão. E seus servos falaram ainda mais contra Jeová, o verdadeiro Deus, e contra Ezequias, seu servo. Escreveu até mesmo cartas para vituperar a Jeová, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: igual aos deuses das nações dos países que não livraram seu povo da minha mão, assim o Deus de Ezequias não livrará seu povo da minha mão. E clamavam com alta voz no idioma judaico ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha, para amedrontá-los e perturbá-los, a fim de que pudessem capturar a cidade. E prosseguiram falando contra o Deus de Jerusalém, assim como contra os deuses dos povos da terra, trabalho das mãos do homem. Mas Ezequias, o rei, e Isaías, filho de Amós, o profeta, oravam referente a isso e clamavam aos céus por socorro. E Jeová passou a enviar um anjo e a eliminar todo o homem poderoso, valente, e todo líder e chefe no acampamento do rei da Assíria, de modo que ele retornou com face envergonhada à sua própria terra. Mais tarde entrou na casa de seu Deus, e ali se lançaram sobre ele com a espada, certos homens que tinham saído das suas próprias entranhas. Assim salvou Jeová a Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os outros, e deu-lhes descanso em todo o redor. E havia muitos que traziam presentes a Jeová a Jerusalém, e coisas seletas a Ezequias, rei de Judá, e depois disso ele ficou elevado aos olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias ficou doente até a morte,
e ele começou a orar a Jeová. Portanto, ele lhe falou e lhe deu um portento. Mas Ezequias nada retribuiu de acordo com o benefício que se lhe concedeu, porque o seu coração se ensoberbeceu e veio a haver indignação contra ele e contra Judá e Jerusalém. Todavia, Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a indignação de Jeová não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias veio a ter riquezas e glória em abundância muito grande, e fez para si depósitos para a prata e para o ouro, e para as pedras preciosas, e para o óleo de bálsamo, e para os escudos, e para todos os objetos desejáveis. E também armazéns para a safra de cereais, e de vinho novo, e de azeite, e também baias para todos os diversos tipos de animais e abrigos para as greis. E adquiriu para si cidades, e também gado do rebanho e da manada em abundância, porque Deus lhe deu muitíssimos bens. E foi Ezequias quem tapou a nascente superior das águas de Giom e canalizou-as diretamente para baixo, para o oeste da cidade de Davi. E Ezequias continuou a mostrar-se bem-sucedido em todo o seu trabalho. E assim foi que, por meio dos porta-vozes dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados para consultá-lo a respeito do portento que ocorrera no país, o verdadeiro Deus o abandonou, para que fosse posto à prova, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos assuntos de Ezequias e dos seus atos de benevolência, eis que estão escritos na visão de Isaías, o profeta, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Por fim, Ezequias deitou-se com os seus antepassados, e enterraram-no na subida às sepulturas dos filhos de Davi. E na sua morte, todo o Judá e os habitantes de Jerusalém deram-lhe honra. E Manassés, seu filho, começou a reinar em seu lugar.